Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Elbio Brignol. Esse é o meu canal, Dicas de Ajuda ao Administrador. Estou aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais um assunto relativo à nossa administração. Hoje eu trouxe para vocês o plano de Taylor. Vou falar um pouquinho, muito rápido, sobre Taylor para vocês. E depois a gente vai ver o que é esse plano que esse cara engenhoso ele criou, né, para administração. Ele que é um dos nomes mais importantes da administração e considerado, a gente vai ver também agora nesse plano aí que eu vou apresentar para vocês, considerado o pai da administração científica, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Aqui eu trago para vocês uma foto da época, né, onde Taylor está ali sentadinho, observando um trabalhador. Depois a gente vai entender melhor essa foto, tá bom? Vamos em frente então. Muito bem, Taylor, Frederick Winslow Taylor, ele nasceu em 1856 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele é filho de uma família abastada, tá? E mesmo assim, e além disso, ele ainda foi aprovado no exame admissional da Escola de Direito de Harvard. Mas mesmo assim, por sua escolha, por escolha dele mesmo, ele tornou-se um trabalhador manual. Por que será, né, que ele quis ser um trabalhador manual? Foi o criador e participante que obteve maior destaque no movimento da administração científica, conforme eu falei no início para vocês, que tinha o intuito de desenvolver princípios e técnicas de eficiência, visando resolver os problemas das grandes indústrias. Então eles queriam já naquela época, estamos falando de 1800 e alguma coisa, né? Já naquela época eles já queriam falar muito sobre eficiência, né? Outros estudiosos também participaram desse movimento da administração científica, né? Denominado administração científica, contudo consideravam Taylor como sua liderança. Então, dentre todos eles, Taylor era tido como a liderança, tá? Era o líder, o cara. Então vamos lá, entre 1874 e 1878, Taylor trabalhou numa empresa de bombas hidráulicas, tá? Como a gente falou, né, por vontade própria dele, não que ele necessitasse, né? A família dele, o pai dele era advogado, então ele não tinha tanta necessidade. Aprendeu ali o ofício de torneiro, certo? E também onde começou a perceber alguns erros que chamava de má administração. Olha só, o cara novo, né? Aí já trabalhando, participando lá, metendo a mão na massa, como a gente fala, ele já começou a perceber alguns erros e já deu até um nome para eles, má administração, tá? Tais como corpo mole dos funcionários e más relações de trabalho entre os trabalhadores e os seus superiores. Ou seja, coisas que vêm se repetindo, se refletindo aí durante séculos, né? Em 1878, ele ingressa mais uma vez como trabalhador em uma usina siderúrgica. Ele foi para outra experiência, tá? Usina siderúrgica Midvale, onde ele fica por 12 anos, certo? Saindo com o cargo de engenheiro-chefe. Ele começa como trabalhador, ingressa como trabalhador braçal e sai com o cargo de engenheiro-chefe. Nesse período em que ele esteve nessa siderúrgica, ele estudou, se formou e se formou em engenharia mecânica, tá? Nessa experiência de trabalho, ele observou os problemas das operações fabris, onde com certeza até os dias de hoje podemos nos deparar com as mesmas dificuldades, ou seja, né, desde aquela época, isso que é legal da gente ver na administração, que muitas coisas elas se perpetuam, elas vão ficando, passa ano, passa década, passa século, os problemas, as situações elas são as mesmas, entendeu? Então, por isso que até hoje a gente busca muito nesses fundamentos da administração informações, bases para a gente tomar até algumas decisões, alguma forma de trabalho nos dias atuais. Então vamos lá, vamos ver quais são essas dificuldades que ele acabou determinando, tá? A administração não tinha uma clara noção da divisão de suas responsabilidades com o trabalhador. Eles não sabiam, né, dividir com o trabalhador quais eram essas responsabilidades, né? E de repente até perante o trabalhador, eles não sabiam na época.
Não havia incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador. Ele percebeu isso, nós estamos falando de 1800, né, que não tinha incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador. Muitos trabalhadores não cumpriam suas responsabilidades. Existe ou não existe até hoje, né? Então, de novo, mais uma vez, coisas que se repetem. As decisões dos administradores baseavam-se na intuição e no palpite, ou seja, no achismo, né? A gente ainda até hoje toma alguma decisão ainda no achismo? Sim ou não? Né? Não havia integração entre os departamentos da empresa. Gente, sim ou não? Ainda existe até hoje? Ainda existe até os dias atuais essa situação do RH, né, não se comunicar adequadamente ou não manter um relacionamento legal com o pessoal da produção ou com o pessoal do financeiro, né, enfim, né, ainda existe até hoje. A gente ainda tem até hoje marketing, não está se comunicando muito bem com o departamento de vendas. Ainda existe, né? Os trabalhadores eram colocados em tarefas para as quais não tinham aptidão. Olha, o cara verificou isso lá no passado e isso acontece até hoje. Aquela velha história, vou dar uma oportunidade, a pessoa está precisando, foi fulano que me indicou. Mas aí muitas vezes a gente não para e pensa se realmente a pessoa ela é a pessoa adequada para aquela função naquele momento, né? Se vai fazer bem para a empresa, se vai fazer bem para o colaborador que a gente está contratando, entendeu? E isso acontece até hoje, infelizmente. Os gerentes pareciam ignorar que excelência no desempenho significaria recompensa tanto para eles próprios, né, como para os trabalhadores, como para a mão de obra, né? Eles ignoravam isso, entendeu? Né? Se eles dessem, sei lá, um tratamento diferenciado, né, isso também ia refletir neles, né, mas eles ignoravam. Havia conflito entre capatazes e operários a respeito da quantidade da produção, ou seja, né, situações de produção que acabavam atrapalhando aí no desempenho. O problema dos salários. Então havia também naquela época um problema, denominado problema dos salários. O problema da época era o dos salários, dividindo-se duas modalidades. Então tínhamos dois tipos de pagamento de salários. Por dia trabalhado, o valor era fixo por dia trabalhado e os empregados não se empenhavam. Os empregados não se empenhavam em produzir além do que eles próprios achavam suficiente por dia, né? Por quê? Porque eles sabiam que iam ganhar um valor fixo, não é mesmo? O pagamento por peça produzida. Quando a produção aumentava, esse era pagamento, cada peça tinha um valor, né? Quando a produção aumentava muito, os administradores diminuíam o valor pago por peça. Aí o que acontecia? Os trabalhadores, sabendo disso, mantinham a produção em níveis baixos. Para que eu vou me esforçar para fazer muitas peças se eles vão baixar o valor, né? Então, esse era o problema da época, tá, dos salários. Ambos ofereciam problemas, ambas as técnicas, né? Ofereciam problemas e geravam pautas para longas discussões e levavam o trabalhador a acreditar que o único beneficiado era o patrão. Isso acontece até hoje. Visando amenizar essa situação, já na época falava-se na possibilidade da participação dos empregados nos lucros da empresa. Olha só, também outra coisa, né, que a gente traz até os dias de hoje, fala tanto na participação, dividir com os funcionários, né, eles vão se empenhar mais, vão se esforçar mais, porque eles sabem se a empresa tiver maior lucro, né, isso vai ser dividido com eles. E já era praticado na Europa, olha só, a Europa já praticava, tá? Mas havia algumas controvérsias, porque na época os que eram contra esse tipo de participação dos empregados nos lucros falavam que não estava na mão dos empregados, porque, por exemplo, se subia o valor do material, da matéria-prima, por exemplo, isso não estava na mão do empregado, então ele ia ser prejudicado, né? O lucro ia baixar, ele não ia ganhar tanto, não estava na mão dele, ou seja, ele não ia se empenhar tanto assim para conseguir um bom resultado, já que a maioria das coisas, entre aspas, não estava na mão dele, do empregado, né? Aí o plano de Taylor, vamos chegar então no plano de Taylor, em cima de toda essa situação, né? Visando uma solução para o problema dos salários, em 1895, Taylor apresenta à sociedade que é considerado, esse plano de Taylor é considerado o primeiro trabalho da administração científica, tá? A administração científica ela é dividida em 3 fases. Essa primeira fase, ela inicia, né, ela começa com esse plano de Taylor. A Piece Rate System é um sistema de pagamento por peça.
Peça, tá? Ele já vinha trabalhando nesses estudos há 15 anos atrás, ou seja, ele ficou trabalhando durante 15 anos para apresentar esse plano. Então ele propõe um método para eliminar a diminuição do valor pago por peça. Esse método, aliás, é nesse método que nascem as raízes da administração científica. Então, em cima desses estudos que ele fez, né, que vai se basear, que vai se formar, vai se criar a administração científica. Taylor sugere que a administração deveria, primeiramente, tentar descobrir em quanto tempo um homem, dando o melhor de si, completaria uma tarefa. Tudo bem. Então, o que ele fez? A administração poderia estabelecer um pagamento por peça, de forma mais adequada, de forma mais acertada, né? Então, um pagamento por peça, de forma que o trabalhador se visse compelido a trabalhar o suficiente para assegurar uma remuneração razoável. Então, com esse estudo, ele achava que ele ia conseguir provar, né, para a administração e também para os trabalhadores que eles precisariam se esforçar. Vamos ver por quê. Deduziu, então, que para resolver o problema dos salários precisaria descobrir de maneira científica e exata, né, é um estudo científico, né, qual a velocidade máxima que o trabalho poderia ser feito. Então, o que ele fez? Ele partiu para campo. Aí voltamos lá naquela foto do início, onde ele está sentadinho lá, observando o trabalhador, olha só. Ele partiu para campo e então, onde ele trabalhou em cima do estudo sistemático e científico do tempo. Ele dividiu cada tarefa em seus elementos básicos, dividiu a tarefa em elementos básicos, e com a colaboração dos próprios trabalhadores, ele cronometrou e registrou tudo, cronometrou cada fase desse trabalho, cada fase desse processo de trabalho, né? Assim, ele pôde definir um tempo padrão, ele chegou a um tempo padrão, por exemplo, produzir um sapato, né? Colocar sola, fazer não sei o que, ele cronometrou tudo, de forma mais eficiente possível, né? Que o trabalhador pudesse estar fazendo. Então, assim, ele pode definir um tempo padrão para cada elemento básico. Esse procedimento foi a base para o sistema de administração de tarefas, Task Management, que compreendia ainda a seleção de trabalhadores e o pagamento de incentivos, permitindo assim que a administração controlasse toda a produção e obtivesse um trabalho padronizado, resultando em uma ferramenta para a eficiência. Então, conforme a gente falou, em cima desse tempo que ele definiu, né, os trabalhadores que estivessem dentro desse tempo padrão receberiam os melhores salários, os melhores benefícios. Essa era a ideia dele. Tá? Então, assim, buscou, através do estudo dos tempos, a precisão para definir o valor dos salários, os salários mais justos, né, de acordo com o tempo, produção e valor a ser pago, através do estudo dos tempos. A precisão para definir o valor dos salários. Muito bem. Mais tarde, juntando-se aos estudos dele, Gilbert, nasceu o estudo de tempos e movimentos, que é um outro assunto que a gente pode tratar mais adiante, certo? Então era isso, tá bom, gente, que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade com relação a Taylor, né? Repito que é uma das grandes figuras da administração, tá bom? E é muito legal estudar sobre isso. Interessante, a gente lembra da época, né, da faculdade que a gente estudou. Eu tenho até hoje o meu TGA, Teoria Geral da Administração. Agora, inclusive essa matéria, esse estudo, eu tirei dele. Então, assim, é muito legal. Espero estar podendo contribuir com vocês também. Estar colocando uma sementinha aí de vontade de estudar, de voltar, né, a entender um pouco mais sobre essas teorias que a gente tem, que são fantásticas, né, na nossa administração. E aqui ficam os meus dados, hoje eu coloquei no final. Lembrando que o meu canal é Dicas de Ajuda ao Administrador no YouTube, tá bom? Espero que vocês curtam, se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem sugestões, ideias, críticas, enfim, né? Tudo é muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Um abraço para todos. Tchau, tchau.